Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que a paz do Divino Mestre, a paz que Ele depositou para cada um de nós, em nossos corações, possa permanecer conosco nesta reunião abençoada e por toda a imortalidade de nossas almas, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bem, o nosso assunto, eu tenho trazido alguns assuntos bem pertinentes aos momentos em que nós estamos vivenciando na Terra, né? Nossa última palestra nós falamos sobre sustentabilidade e hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial, a conhecida IA. Quem nunca ouviu falar sobre inteligência artificial? Pois é. Muita gente conhece já a inteligência artificial. Quer um exemplo? Quem é que nunca ligou para uma empresa e, ao atender a nossa ligação, uma voz mecânica diz: como posso te ajudar? Eu vou lhe dar algumas opções. Se você quer fazer tal coisa, diz que o número 1. Se quiser fazer outra coisa, diz que o número 2, e assim ela vai dando as opções. E a gente vai, como que conversando com ela no teclado, né? Teclo 1. Agora, se você quer falar sobre isso, se você quiser que eu volte ao menu principal, diz que o número 0, aí volta tudo de novo. Nós não estamos conversando com nenhuma pessoa humana. Aí é um programa que a empresa, né, possui para agilizar os nossos atendimentos. E quantas vezes eu ia lá fazendo a opção, e aí eu colocava por escrito, porque não tinha a opção que eu queria, e ela falava, mas eu não estou entendendo. Eu falei, mas é danada, ela não entende nada. Que adianta colocar alguém aqui que não sabe o que eu quero? Então, quem nunca conversou, né? No banco, entra no chat do banco ali, no aplicativo, fala com o gerente da conta, sem ele estar no telefone, né? Então, são várias e várias tecnologias que nós estamos vivenciando no momento atual. E pense, isso aqui não começou hoje não, viu? Começou lá, olha, há muitos anos atrás, diria eu já no século XIX, nós vamos ver isso aqui. Tudo bem? Conta que o Papa, o pontífice da Igreja Católica, né? o ser supremo da Igreja Católica, declarou estar muito preocupado com a inteligência artificial na internet. Ele chama de sombras. E ele diz que ele está preocupado porque não há definições, não há informações, que a inteligência artificial está desinformando a todos nós. Mas espera aí, se a inteligência artificial nos serve para nos informar, como ela está nos desinformando? E se ela se torna uma sombra, e quem a produz somos nós, humanos, quem são as sombras? A inteligência artificial ou nós, né? Então, temos que pensar exatamente isso. Quem produz tudo isso é o homem, não é uma própria máquina desenvolvendo outra máquina, somos nós. E aí, a gente vem colocando aqui que a inteligência artificial é a capacidade de máquinas reproduzirem as nossas competências. A máquina vai fazer aquilo que nós fazemos, mas ela está programada exatamente para aquilo, tá? E ele fala aqui também que ela envolve diversas disciplinas. A inteligência artificial desenvolve a área da computação, principalmente, né? Das estatísticas, da logística e de tantas outras áreas por aí. Diz também que é uma análise de grandes quantidades de dados, que nós muitas vezes não conseguimos compilar.
ela consegue compilar vários e vários dados. Eu pergunto a vocês, quem de vocês sabe de todos os números de telefone que vocês possuem na lista de contato dos seus celulares? Quem? Eu não sei nem do meu filho. Não é? Só um ou dois, não é, Geraldo? Então, ó, o Geraldo já consegue 10, tá? Já é uma boa memória. Por quê? Porque ela consegue compilar muitos dados que muitas vezes nós não conseguimos, porém, antes nós conseguíamos, não é? Perguntava o telefone de qualquer um, eu sei de cabeça. Então, a gente precisa tomar muito cuidado que a inteligência artificial vai nos deixando preguiçosos. Perde um celular para a gente ver o que acontece. Não sei nem para quem ligar, não é? Vamos ligar para quem? Então, ela fala exatamente isso, que ela armazena grandes quantidades de dados. E ela tem vários benefícios. A inteligência artificial tem vários benefícios. Por exemplo, automação de processos. Eu me lembro que eu trabalhei como funcionária pública e, lógico, o funcionário público trabalhava com processos. Né? Aí eu estou falando em processos físicos mesmo. E eram vários e vários que chegavam, e as nossas mesas ficavam lotadas de processo. Processo capenga, sujo, e nós tínhamos que analisar, não importa como estava aquele processo. Eis que a tecnologia chegou e falou, sabe esses processos que estão aqui? Não vão existir mais. Como assim? Como é que a gente vai trabalhar? Eles vão estar dentro dessa máquina. Tem gente que pediu para ir embora. Falou, eu não consigo trabalhar com máquina, com computador, então eu prefiro sair. Eu vou fazer outra coisa que não mexa com computador. Né? Por que isso? Mas isso é uma pessoa que não queria participar do progresso? Não, é uma pessoa que não nasceu com essa máquina na mão. Como muitos da geração hoje já nascem, né, com o celular, com o computador. Quantas coisas a gente pede, né, Neuzinha, para o neto? Dá para você fazer isso para a vovó? Não é? Porque eles já nasceram com essa maquininha na mão. Nós não. Né? Então, ele fala isso, que ele vem automizar a quantidade de processos físicos e também dentro da nossa capacidade mental. Reduzir custos, tá? Vamos reduzir os custos, maior comodidade para nós, usuário, eliminação de erros humanos, tá? Eliminação. Vocês já perceberam que quando vocês estão escrevendo no WhatsApp uma mensagem, aparece a palavra certa? Você está digitando errado e ela te corrige na hora, né? Aliás, diz que já tem até um aplicativo que já te traz o texto. Você dá o assunto e ele já te traz o texto completo. Aí também, hein, gente? Fala a verdade. Como é que vai ser as nossas redações aí da para frente, né? Mas ele faz isso, tá? Liberação de capital humano para outras atividades, tá? Então, se a pessoa ficava ali numa máquina o dia inteiro fazendo, né, parafuso, para que se ele pode fazer uma outra coisa mais importante e a máquina pode fazer aquela, né, aquela atividade que é rotineira, tudo mais. Deu para entender certinho? Então, vamos lá. Alguns exemplos de inteligências artificiais. Quem já ouviu falar da Alexa? Conhecem a Alexa? Ela está aqui, alguns modelinhos, ó. Pergunta para ela sobre geografia, história, música, atividades normais, assim, coisas culturais, o que você quiser, se você pronunciar direitinho, ela te traz. Até acender a luz de casa. Alexa, acende a luz do corredor. E ela acende. Isso tudo porque ela tem uma capacidade, como a gente falou, de dados dentro dela que foram introduzidos pelo homem, né? Aplicativos de celular. Quem que não tem um celular cheio de aplicativos aí? O WhatsApp. Quem é que não chama hoje um Uber 199 pelo aplicativo? Alguém vai lá no ponto de táxi hoje?
Ninguém. A maioria de nós temos o aplicativo, né? Aplicativo do banco, que são os financeiros. Hoje a gente quase não vai ao banco, né? E por isso a gente quase não tem mais dinheiro físico. Quase a gente não anda com dinheiro físico. Outro dia parei no farol e o rapaz veio me pedir, né, se eu poderia ajudá-lo com alguma quantia. Eu falei, moço de Deus, eu não tenho um centavo, porque a gente quase não vai em banco. Ele falou, pois não, está aqui meu cartão, pode passar um Pix. É sério, lá no carrão, ali no farol do carrão, do metrô Carrão. Eu falei, como assim? Pode passar um Pix para mim. Bom, gente, então, quem que vai ao banco? Nem o pessoal que ganha ali, né, o seu dinheirinho suado no cruzamento, também não vai ao banco. Reconhecimento facial no smartphone. O meu celular só funciona se ele olhar o meu rosto. Aí ele abre todos os meus aplicativos, né? Então, o smartphone também tem essa ferramenta chamada de inteligência artificial. Deu para a gente entender um pouquinho que a gente conhece bastante tudo isso, essa ferramenta? Que bom. Bom, é preciso ter conta que as máquinas são produtos humanos, como a gente falou aqui, né, na questão do comentário do Papa, com padrões pré-estabelecidos e que não podem executar ações inerentes à nossa natureza humana. Por exemplo, eu tenho aqui a barriga de uma mãe desenvolvendo no seu útero uma criança, né? Um novo espírito ali vai habitar o corpo desta criança. Precisou-se, pela natureza humana, de um óvulo e de um espermatozoide, certo? Precisou-se. Agora, a máquina, como que ela é gerada? Ela é gerada por uma outra máquina? Um robozinho macho, um robozinho fêmea? Não. Quem produz os robôs somos nós, humanos. E olha que legal. Lá no Livro dos Espíritos, Lei de Reprodução, a pergunta 686, Kardec pergunta aos espíritos sobre essa questão e os espíritos respondem assim, ó, a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza. Sem reprodução, o mundo corporal acabaria. E se o mundo corporal acabar, as máquinas acabam também. Certo? Então, tudo depende de nós, humanos. Ok? Eu trouxe aqui, numa linha de tempo, aliás, eu trouxe até um livro que eu ganhei, chama-se 100 anos de propaganda. É um livro muito interessante. Ele traz propaganda de 1875 até 1980. Então, ele já é obsoleto, porque de lá para cá as propagandas ficaram ainda mais interessantes, né? Antigamente ia passar propaganda na TV, a gente falava, ei, deixa passar, vou fazer qualquer coisa, depois eu volto. Hoje tem propaganda mais interessante do que o programa que a gente está assistindo, né? Então, quando a gente folheia esse livro, você fala, meu Deus, quanta mudança, né? Por exemplo, hoje a gente usa bússola, gente. Quem sai na rua com bússola? Ninguém, a não ser navio, avião, né? Esses transportes, tudo bem. Porém, nós andamos com GPS. E o que é o GPS se não é uma inteligência artificial? Porque a mulher fala comigo. Ela fala, agora você vira a 100 metros à direita. Gente, tem uma mulher dentro do celular? Não tem. É uma inteligência artificial. E o que seríamos de nós no mundo de hoje sem um GPS? Fala a verdade. Tudo bem que tem hora que ele leva você para uma rua contramão, né, sem saída, mas tudo bem, é máquina, né? Quem não usou um relógio digital? Vocês têm calça jeans? Quem tem calça jeans, sabe aquele bolsinho pequeno que tem aqui? Eu sempre quis saber para que servia aquele bolsinho. Eu achei que era para pôr moeda, mas não, era para pôr relógio. Sabe esse relógio aqui, ó, de corrente? É para pôr relógio que se usava em 1875. Mas hoje virou só, né, algo ali para enfeitar a nossa roupa. Também tem a máquina de impressão.
Hoje nós temos a impressora 3D. Se constrói uma perna mecânica perfeita para alguém que precisa, um braço, uma orelha, um nariz, uma máquina de impressora 3D. Olha que maravilha, né? Ele fala aqui, carro mecânico, carro elétrico hoje, aliás, carro que voa. Em Jundiaí já estão fazendo testes de carros que voam. Quem assistia os Jetsons está aqui. Nós estamos exatamente no momento dos Jetsons. E a gente achava que aquilo nunca ia acontecer. Era desenho, fantasia, tá? O telefone celular, tá? Tem muita inteligência artificial dentro dele. Os aviões, televisores. Gente, tem TV que você põe na parede, ela vira um quadro. Ela nem parece TV. A pessoa entra e fala, que quadro bonito. É uma TV, de tão fininha e moderna, né? E lâmpadas, rádios, hoje a gente usa Bluetooth, playlist, os computadores, internet, Wi-Fi. Um simples robô virou drones, tá? Só que tudo isso a gente pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Os drones nós vimos nas guerras da Ucrânia com a Rússia, nós vimos lá em Israel, que eram usados para bombardear as cidades. Então, foi usado para o mal. Também vimos os drones apagando incêndio e levando comida para os refugiados. Então, ela é usada para o bem. Quem é que direciona tudo isso? Nós, os homens. Binóculo com realidade virtual, que você coloca, parece que você está na montanha-russa. Isso tudo é o progresso, gente. Tem um médico que ele operou um câncer de pulmão. Ele estava numa cidade, o paciente estava na outra, e ele, através deste aparelho, ele acionava as mãos do robô lá no hospital e foi um sucesso. O médico nem estava presente. Isso lá em Xangai, na China, mas já teve uma cirurgia feita em Roma, em que o paciente também estava na China, ou seja, já estamos atravessando o continente para fazer cirurgia. O médico não precisa estar mais no hospital, né? Isso, grandes modelos de hospitais modernos. A lei do progresso é inexorável, ou seja, nós querendo ou não, vai acontecer e está acontecendo. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância. O que ele quer falar da ignorância aqui? Não é o homem bruto, é o homem sem conhecimento. Nós temos que adquirir conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais progresso. E aí ele fala aqui, ó, que o maior obstáculo para o nosso progresso é o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo é o maior obstáculo. E ele fala que tem dois progressos. Tem o intelectual, tudo isso que a gente viu, não é maravilhoso? Mas e o moral? Se existe progresso intelectual, teria que o progresso moral acompanhar também, só que não. Né? Como eu disse, nós vamos evoluindo, dando passos e passos, né, cada vez maiores, em toda essa ciência, mas a moral ainda, infelizmente, não está acompanhando tudo isso. E ele fala aqui, ó, que os costumes sociais de hoje, com os costumes sociais de séculos atrás, somente um cego poderia negar o progresso moral já realizado. Mas ele fala que, com tudo isso, está acontecendo um progresso moral. Tá? Está acontecendo. Veja as nossas leis, veja como que a gente agia antigamente, né? A gente gritava com o filho, a gente batia no filho, a gente gritava com... Hoje, a gente tem leis, a gente tem que respeitar o próximo, como a nós mesmos, né? Então, ele fala, se a gente olhar para trás, a gente também não tinha tanta coisa assim no progresso físico, mas no moral, a gente também já está dando um passo devagarzinho, mas a gente está indo e está caminhando. Olha aqui, ó, um quadro da evolução espiritual. Animalidade é quando a gente ainda estava num planeta primitivo.
A evolução do nosso planeta estava ainda como primitivo. Aí a gente vai caminhando, aos pouquinhos, 1, 2, 3. Nós devemos estar mais ou menos lá entre 3 e 4. E olhe lá, entre 3 e 4. Até chegarmos na angelitude, ainda tem muita coisa para a gente aprender e fazer, né? Aí algumas considerações da inteligência artificial. Pode ser usada para ajudar a esclarecer, é ferramenta que auxilia o desenvolvimento social, ela poderá seguir o mesmo caminho que os seres humanos, só que não, porque ela não tem livre arbítrio. Ela é preparada para aquilo, ela não tem escolha. Ou ela vai trabalhar no mal, como os drones na guerra, ou ela vai trabalhar no bem. Ela não tem livre-arbítrio e nem livre escolha, tá? Não alcançará esferas de sentimentos como a nossos sentimentos, amor, renúncia, inspiração, bondade, empatia. A máquina pode até falar assim, eu gosto de você, mas ela não tem um sentimento de amor, né? Ela não tem isso, a máquina até fala, a gente até acredita, né? Mas é isso aí. Pode ser usada para criar representações de pessoas, olha que legal agora, como o rosto de Jesus Cristo. Olha aqui. Jesus está piscando, está se movendo. É Jesus? É uma figura de Jesus, que a máquina produziu, né? Todo esse movimento que ele está produzindo aqui para nós. Tem impactos negativos no IA? Tem. Isolamento social. A gente passou muito isso na pandemia. Foi legal porque tinha vídeo, a gente podia falar com as pessoas através de videoconferência, videochamada, tal. Só que passou e muita gente ficou ali. Não saiu mais de casa, acha que não, fica ligado só no celular, né? Virando um vício, virando doenças. Hoje já existem doenças de pessoas ligadas 24 horas ao celular. Então, isso não é uma coisa boa no aspectos do impacto do IA. Tem medo, né? As pessoas têm medo, acham que a máquina vai dominar o mundo. Eu coloquei ali, só que quem elabora a máquina é o homem, ela jamais vai dominar o mundo. E aí, quais são os impactos positivos? Medicina, vacina. Vocês lembram da Covid? A Covid, se fosse realizar uma vacina, ela levaria 10 anos. Ela levou apenas 1 ano. Isso tudo pelo progresso da ciência. Então, vacina, cirurgias, que nem nós vimos, tratamentos, exames, remédios, tudo isso pode ser considerado impactos positivos da IA. A economia, as fábricas que já usam os robôs para parafusar, montava-se carro em vários meses, 1 ano, hoje se monta em menos de 1 mês, o carro está prontinho lá. Tá? Na agricultura, as máquinas, hoje a gente vê poucas pessoas ali, carpindo, colhendo, tudo feito por máquina. Os estudos, tá? Acessar informações mais rápidas, só que, como eu disse, dentro das escolas já está proibido o uso de celulares, porque as pessoas, né, como a gente falou, essa geração que já nasce com a máquina, ela está viciando no celular, não presta mais atenção na aula, no que a professora está falando, no colega do lado, e até mesmo nos trabalhos domésticos. A Neuzinha citou aqui um micro-ondas moderno, mas eu trouxe aqui, o robozinho que varre a casa, passa pano, gente. Olha que maravilha! A gente podia sortear um também, quem sabe no próximo bingo a gente sorteia. Isso aqui é uma maravilha, gente, e é um progresso para todos nós, né? A reflexão da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, né, de Espiritismo, ela fala que o progresso é condição, como a gente falou, de natureza humana, e que nós marchamos exatamente com as nossas capacidades. Kardec passou por uma revolução também. Lá no meio do século XIX, ele também passou por uma revolução nos transportes, nas comunicações, nas artes, na cultura, que era o chamado iluminismo,
né? As coisas começaram como que se a iluminar as nossas mentes. E ele fala aqui, estamos sentindo mais de perto essas transformações, como tudo o que citamos anteriormente, através das máquinas chamadas de inteligência artificial. Então, o Espiritismo crê e acredita exatamente na inteligência artificial e que pode nos beneficiar. Eu tenho um Evangelho segundo o Espiritismo dentro do meu celular. Aonde eu estiver, eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Leio, reflito, tá? E ele fala aqui, ó, distinguir o bem e o mal, não existe o livre-arbítrio para a máquina. A sua essência é máquina e a essência do homem é espírito. Eu ia trazer uma imagem se movendo de Maria com Jesus. Era lindo, também como aquela de Jesus, né, nos olhando. Ela acariciava Jesus, só que a máquina aqui é humana, e a máquina não conseguiu trazer do jeito que o vídeo estava para dentro desta máquina, né? Mas fica aqui um carinho a todos vocês, né, da imagem de Maria com Jesus, com o seu manto azul. E para encerrar, nós pedimos que este manto possa nos cobrir de bênçãos, de luz, iluminando as nossas mentes, que nós possamos saber distinguir entre o bem e o mal em todas as ocasiões da nossa vida e que o bem sempre prevaleça. Que nós possamos voltar aos nossos lares com muito carinho, protegidos, amparados, até o nosso próximo encontro. Paz e luz a todos. Gratidão, gente. Santa Casa Santa não dá. Obrigada, gente. Palmas para ele, né?